Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um super desafio. É uma tag desafio que se chama, como o vídeo já tá dizendo aqui embaixo, o título, uma paleta e um pincel. Eu fiz essa maquiagem hoje usando uma paletinha pequena de 5 ou 6 sombras, 5 sombras e um pincel só, no olho inteiro. Eu não usei nada além de um pincel. Por que eu resolvi criar essa tag? Assim, na verdade foi algumas semanas atrás, uma amiga minha pediu pra eu maquiá-la. Eu fui maquiá-la pra um casamento, ou seja, era uma maquiagem bem elaborada, e eu esqueci todos os meus pincéis em casa, todos. O único que eu tinha era um pincel de esfumar, que de um lado era de esfumar, do outro lado era de pálpebra. E ela tinha também muito pouca coisa, então eu tive que me virar com 3 pincéis. Aliás, 2 de pálpebra, que tem a mesma função, e um de esfumar só. E eu fiz a maquiagem, ela ficou maravilhosa, e eu pensei, gente, por que não mostrar pras meninas que é possível você ter poucos pincéis, se você tiver os pincéis chave, e se você souber as diferentes formas de usar aquele pincel, não precisa te preocupar em ter 1 milhão de pincéis. Eu preciso comprar um kit de 12, depois um kit de 25, depois um kit de 30, e ficar com aquele tanto de pincel que muitas vezes a gente não sabe nem todas as funções que ele pode ter. E a ideia da paletinha é mostrar também paletinhas-chave que são completas em si mesmas. De preferência, eu acho que o mais legal seria mostrar quartetos e quintetos, que são mais baratos e mais portáteis para viagens, para levar na bolsa, para a hora do aperto, para ter uma saída para se maquiar na hora da surpresa. Mas é claro, fiquem à vontade, vocês podem trazer a paleta que vocês quiserem, contanto que só se use uma paletinha, não pode usar mais de uma para fazer o olho, tá? Esse é o desafio. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar uma paletinha e um pincel, eu vou fazer o passo a passo do look, e não só isso, mas eu vou mostrar para vocês as formas, os movimentos, as técnicas diferentes que eu uso com esse pincel, os movimentos, onde eu pego a sombra, onde que a sombra acumula e tudo que eu faço para usar esse pincel da melhor forma possível para esfumar, para aplicar, para iluminar, para tudo. Espero que vocês gostem desse desafio, dessa tag, e vamos lá para ver como é que eu fiz, se eu consegui, se eu não consegui. Vamos lá então. Vamos começar essa tag então, hein? Vamos começar pelo fixador de sombras da NYX. NYX HD. E a minha paletinha escolhida para essa tag é essa aqui da Wet n Wild, que chama The Naked Truth, a verdade nua e crua, algo do gênero. É essa paletinha que eu comprei quando eu viajei para os Estados Unidos a última vez, e ela é uma paleta super neutra, que tem um marrom quente, que tem um pouquinho de brilho dourado, mas que acaba que esse brilho não fica muito na pálpebra não. Um marrom mais frio, mais escuro, café, bem mate. Esse marrom médio aqui, que tem um pouquinho de cintilância, é um marrom acinzentado, um tom que eu acho super assim, sofisticado. Esse tom aqui, que é um bege, assim, um pérola, com um pouquinho de brilho. E essa sombra clarinha, amareladinha aqui, bege, amarelada, pra iluminar. Então essas duas aqui são sombras claras, que dão pra iluminar, pra passar abaixo da sobrancelha, principalmente essa. Essa aqui dá pra iluminar, pra fazer algum jogo de luz, assim, passar no canto interno. Essa aqui é um marrom que dá pra você construir, assim, dá pra você colocar mais e deixar o olho mais escuro, ou fazer um olho pro dia mais leve. Esse aqui funciona como o nosso preto, assim, uma sombra bem escura pra dramatizar mais, pra sair à noite. E essa aqui é uma sombra que, se você quiser jogar ela na pálpebra toda, dá só um pouquinho assim de detalhe, né? Deixa o olho mais arrumado, maquiado, assim, né? Dá pra ver que você tá usando maquiagem, mas não é nada muito dramática demais. Então o que eu gosto dessa paletinha é a versatilidade que ela me proporciona. Então eu posso usar ela de dia, vamos supor, com essa sombra aqui, essa iluminando, só. Ou essa sombra aqui na pálpebra, essa aqui esfumada no côncavo, essa iluminando, essa no cantinho interno, assim, só pra dar uma luzinha. Ou usar todas e fazer um olho bem dramático, por exemplo. Então eu vou usar essa paletinha aqui. É uma opção, tá, gente? O que eu acho legal dela também, que eu queria falar um pouco nesse vídeo, é explicar por que ela é uma paleta legal, pra na hora que você for comprar uma paletinha, um quarteto, um quinteto, você pensar também nisso, porque às vezes não são só as cores que tem que combinar. Mas também é a combinação de mate com cintilante, não dá pra ter só sombra cintilante no quarteto. Aliás, dá, né? Mas ele não vai ser independente, não vai dar pra você usar só ele, assim. Se você quiser fazer um look sozinho, não tem como. Você tem que pegar uma outra paletinha que tem algum tom, mas sem brilho. E essa aqui é legal porque é super neutra.
E não necessariamente precisa ser neutra, mas o fato dela ter, pra mim, mais importante de tudo é o fato dela ter essas duas sombras que são mate e essa aqui que é praticamente mate. O brilho realmente é até um pouco assim, né? É uma coisa ruim, que o brilho devia ficar. Mas esse brilho aqui acaba que sai muito, não fica na pálpebra, não. Então ela é super versátil e dá pra fazer um look com ela sozinha, não precisa de mais nada. E que rufem os tambores, o pincel que eu vou usar hoje é este pincel aqui da Sigma, que se chama E55. Eu olhei alguns outros meus de pálpebra que sejam gordinhos assim como esse, porque eu vou precisar de um pincel que aplique e esfume ao mesmo tempo. O que eu gosto desse pincel é que ele não é muito grande. Ó, vou pegar um outro aqui pra comparar pra vocês. Esse aqui é o E60 da Sigma também. Ele é bem maior do que o E55, tá vendo? Então esse aqui é muito difícil de mexer com ele pra quem tem olho pequeno e mexer assim, não, vou só levar esse pincel aqui e ele vai dar conta. Eu não consigo, eu acho muito grande. E esse aqui, por exemplo, é o contrário, ele é muito pequenininho, então ele até dá pra esfumar, ele serve até como um pincel lápis, assim, mas ele esfuma muito concentradamente, ele não vai esfumar e deixar o olho mais sem marcação, assim. Então, é muito pequeno. Esse tamanho aqui eu acho um tamanho legal, porque ele vai me dar mais controle sobre o canto interno e o canto externo, e vai me ajudar a esfumar. Quando a gente olha ele de cima, dá pra ver que ele é bem mais gordinho do que esse outro aqui de pálpebra, ó. Esse é bem mais gordinho do que esse. Então, esses que são muito finos em cima, você não tem um uso das cerdas assim, verticalmente. Você só usa ela de lado pra aplicar. Então, esse aqui é mais versátil, é um pincel de pálpebra que te dá mais versatilidade. E ele é de cerdas naturais, então você tem também que ver a sombra que você vai usar pra ver se vai combinar com a textura, se vai dar certo, se vai conseguir pegar direitinho a sombra que você tá usando. Então, essa paletinha com esse pincel é só o que nós vamos usar no olho, não vou usar nenhuma outra sombra e nenhum outro pincel. O resto do rosto eu vou usar outros pincéis sim, vou usar pincel de blush, vou usar outros tipos de ferramentas. Porque o objetivo dessa tag é focar nos olhos mesmo. Mostrar pra vocês a versatilidade que alguns pincéis têm, assim, que cada pessoa que fizer esse vídeo mostre aquele pincel, por que ele é querido, por que ele é tão versátil, por que dá pra fazer tanta coisa com ele. Pra tirar um pouco desse mito de que a gente precisa de ter muitos pincéis pra fazer uma maquiagem legal. E a paletinha também com o mesmo objetivo, da gente conseguir ver, perceber que com uma paleta pequena, com 5 sombras, um quarteto assim, chave, um quinteto legal, ou uma paleta pequena também, de 10 sombras por aí, dá pra gente fazer muita coisa. Não precisa de ficar nessa compração, nessa loucura de ter 1000 paletas e 1000 sombras diferentes. Então eu vou começar pelo meu côncavo. Eu vou começar aplicando essa sombra marrom aqui, pegando na pontinha do pincel, porque eu vou querer usá-lo como um pincel de esfumar agora e não como pincel de pálpebra. Bem na pontinha, e eu vou acertar bem na linha que eu quero. Vou encostar o pincel só na pontinha. Vou traçando até o final aqui, mas aqui já esfumando, não deixando muito produto. Olha como ele já marca esfumando, olha. Ótimo! Eu já venho, ó, de ladinho, já pegando mais na beirada pra já ir esfumando essa beiradinha. Vou colocar mais um pouquinho de sombra pra escurecer mais, porque fazer maquiagenzinha simples com o pincel é fácil, o desafio é fazer uma maquiagem dramática. Agora, tendo só um pincel, o que a gente precisa de ter sempre à mão? Uma toalhinha de papel, um papel higiênico ou um lenço de papel, uma toalhinha mesmo de mão, né, de rosto, pra poder limpar o pincel e trocar a sombra. Se a sombra for muito escura, você vai precisar de limpar ela talvez com um limpador de pincéis, um spray, mas eu vou usar só uma toalhinha mesmo, porque por enquanto eu não peguei nada tão escuro assim, nem sombra preta, né, nada muito pesadão. E aí eu vou só passar numa toalhinha, vou limpar e vou usar o pincel de novo. Então eu vou pegar agora essa sombra amarelinha aqui, essa bege, e eu vou passar ela, aplicar embaixo da minha sobrancelha. Vou iluminar a sobrancelha e a sombra clara já ajuda a esfumar a sombra de baixo. Então se você estiver precisando esfumar e ainda não estiver conseguindo, ai meu Deus, eu aplico mais sombra, esfumo com o pincel, mas não tá saindo,
Então essa sombra clara aqui vai te ajudar. Então você desce ela um pouquinho mais por cima da sombra do côncavo e vai ajudando a esfumar, ó. Essa troca de marrom com bege, escuro com claro, é o que vai deixando seu côncavo bem bonito, esse degradê bem suave. E aí eu vou brincando, ó, achei que ficou muito claro, volto com o pincel, só com a pontinha dele assim, né, ó. Volto com ele assim, dou uma batidinha e venho e dou uma escurecida nesse côncavo. Mas pra finalizar o côncavo, eu vou pegar o pincel de lado assim, ó. Vou pegar o pincel de lado, olha só, tá vendo que um pedacinho dele tá pra dentro da sombra marrom e um pedaço dele tá pra fora, onde não tem sombra marrom. Eu vou vir assim, ó. Indo e voltando pra dar uma última finalizada nessa borda. Ó. Então, esse pincel dá pra gente usar de vários jeitos diferentes. Aliás, todo pincel, né, gente? A gente tem que perceber as formas, os jeitos de segurar, de virar, que fazem com que eles sejam mais versáteis. Ó, vou vir aqui de lado. Eu tava fazendo assim, lembra? Ó, uma linha mais precisa. Agora sim, eu venho esfumando a borda. Pegando no claro e no escuro, pra dar esse efeito bem esfumadinho. Agora eu vou escurecer o cantinho com essa sombra escura aqui, esse café. E vou aplicar com o pincel como se ele fosse o jeito original de usar ele, né? Pincel de pálpebra. Então peguei e vou escurecer esse canto. Ó. E vou até mais ou menos 1/3 do olho. Talvez um pouquinho mais. Eu quero deixar esse olho um pouco mais dramático. Drama, baby. Até a metade, vamos dizer assim. Agora eu vou limpar o pincel de novo aqui na toalhinha. E vou pegar essa borda aqui, ó, que fica marcada, e vou misturar. De novo com o pincel em pé, só a pontinha. Então, ó, esfumei bem. Agora, outro movimento que eu faço com o pincel. Eu vou pegar ele assim, em pezinho, ó, assim, ó, tá vendo? E vou dar umas batidinhas pra fora, pra esfumar essa sombra pra fora, mais escura, e deixar o côncavo um pouco mais escuro, onde existe essa sombra marrom café. Então, eu vou puxando aqui, ó. E esse tipo de esfumado, a diferença que dá é muito sutil. Tá vendo? Ó, vou puxando um pouquinho pra fora. Só usando mesmo a sombra que já tá aqui. Ó. Só nessa primeira metade aqui, ó. Limpei o pincel de novo e eu vou pegar agora essa sombra aqui, que é um marrom acinzentado lindo, com um pouquinho de cintilância. Eu vou aplicar ele assim, como com pincel de pálpebra, assim, né? Dar aquela batidinha. E eu vou vir por cima desse marrom, ó. E vou trazendo pra dentro. Vou chegar com ela até aqui, no cantinho interno, mas não concentrada, só trazendo ela assim. Ó, bem delicado, só com a pontinha do pincel, pra não passar do limite. Venho ajeitando aqui a borda, ó, encostando ele reto nessa borda. Vou voltar então com um pouquinho da sombra café, porque ela realmente sumiu aqui no meio. Vai fazendo movimentos assim de lado, pra ir misturando as duas sombras. Agora eu vou pegar um pouco dessa sombra pérola aqui, e eu vou aplicar aqui, ó, na paredinha do olho, com batidinhas, pra iluminar só essa entradinha aqui. Agora abaixo dos olhos eu vou passar esse lápis marrom da Quem Disse Berenice, que é o Marronlito. E aí, pra mostrar pra vocês também a utilidade do famoso cotonete, eu vou passar esse cotonete aqui pra esfumar esse lápis, porque como ele é cremoso, o lápis de cerdas naturais não é o melhor, o ideal pra esfumar. Então eu vou pegar um cotonete e vou esfumar esse lápis da Quem Disse. Tcharam! Por cima desse lápis eu vou pegar de novo o meu pincel com a pontinha nessa sombra marrom aqui, que foi do nosso côncavo.
só na pontinha mesmo, porque ele é gordinho. Se não for só na ponta, ele pode ficar muito grosso aqui embaixo. Eu vou dar batidinhas, só pra selar um pouquinho esse lápis, pra ele não ficar completamente sem nada por cima. Viu, gente? É possível ser feliz com um pincel só. Agora eu vou passar delineador. Agora eu vou de Colosso Kajal. Vortei de cílios. Dramatizei nesses cílios, tá? Bom, gente, os produtinhos que eu usei na pele eu vou deixar pra vocês lá no blog, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Então eu vou terminar minha pele, vou passar o batom e volto pra vocês verem o resultado final. Então é isso, gente. A make ficou assim. Eu passei meu batom Ruby Woo da MAC, que é o vermelho que fica lindo em todas as mulheres do planeta. E espero que vocês tenham gostado da maquiagem final, do look final. E ficou uma maquiagem neutra, mais dramática, elaborada. Vocês viram que deu pra usar 4, 5 sombras. Aliás, eu usei todas da paletinha, com um pincel só. Então, meninas do meu Brasil, meninas aí do mundo da internet, da blogosfera, eu desafio vocês, então, a criar uma maquiagem com uma paletinha e usando só um pincel. Pode usar, como eu disse no início do vídeo, pode usar alguma outra ferramenta, o dedo, cotonete, mas somente um pincel nos olhos, tá? Espero que essa tag se espalhe por aí, porque o meu objetivo é que a gente consiga levar pra quem tá querendo aprender, pra quem gosta de se maquiar, possibilidades diferentes, gastando menos, assim, sem se preocupar tanto com ter tanta coisa, com acumular tanta coisa em casa, até porque muita coisa vence, a gente não consegue usar tudo que tem, principalmente sombra, né, dura muito, muito, muito. Então fica aí o desafio pra vocês. Eu queria marcar todas as blogueiras que eu sigo, que eu vejo. Como não dá pra marcar todo mundo, senão eu ia ficar aqui mais 40 minutos falando nomes, eu vou marcar 2 blogueiras que são as minhas companheiras de semana. Toda semana eu mando um post pra Lu e toda semana eu leio um post da Mai. Então eu vou marcar a Mayara Cristina, da blog da Mayara, e a Lu Ferraz, que somos uma equipe lá no blog da Lu. Eu e a Mai somos colaboradoras dela, e a Lu tem um super blog, um super canal. Então eu desafio as meninas pra fazer essa tag, mas eu desafio também você que tá assistindo, todas as blogueiras que veem esse vídeo. E meninas, vocês que têm as suas blogueiras amadas, que seguem outras meninas, contem pra elas dessa tag, peçam pra elas fazerem também essa tag, porque com certeza elas vão dar dicas muito legais pra vocês, de pincéis-chave, de paletinhas-chave. Então espalhem a notícia por aí, porque vai ser bom pra todo mundo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag e eu tô doida pra ver o que vai vir por aí, hein? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!